Muito bem, vamos dar sequência, vamos a Brasília novamente, porque o presidente Lula vai retornar então a Brasília para discutir o ataque do governo dos Estados Unidos à Venezuela. Novamente conosco o Igor Damasceno, de fato ele estava lá no Rio de Janeiro, vai retornar. Então, Igor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, bom dia a você, a Patrícia e também a todos que nos acompanham. O presidente Lula deve voltar a qualquer momento aqui para a capital federal. Ele estava no Rio de Janeiro e a informação que nós temos é que Lula deve desembarcar na base aérea daqui de Brasília em instantes. A reunião marcada aqui no Palácio do Itamaraty segue de pé. A gente ainda não sabe se Lula vai participar dessa reunião, mas já estão confirmadas as presenças de José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Por falar em Mauro Vieira, nós temos uma outra informação vinda de Caracas, da Venezuela. Por lá, o ministro das Relações Exteriores venezuelanas, o Ivan Gil, confirmou que teve uma conversa por telefone com o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Ele não falou por quanto tempo durou essa conversa, mas disse que Mauro Vieira se solidarizou com o povo venezuelano, repudiou esses ataques ordenados por Donald Trump à capital Caracas, a captura de Nicolás Maduro. Então agradeceu essa solidariedade dada por Mauro Vieira. Ivan Gil confirmou também, repudiou esses ataques e disse que essa é uma agressão militar contra o povo venezuelano e não exclusivamente a Nicolás Maduro. Então, só repetindo, Mauro Vieira, ministro das Relações do Brasil, conversou por telefone com Ivan Gil, ministro das Relações Exteriores da Venezuela, se solidarizou com o povo venezuelano e repudiou os ataques dos Estados Unidos nesta madrugada à capital venezuelana, Caracas. É uma nova informação que a gente traz. Eu estava conversando agora com um amigo venezuelano que mora aqui em Brasília, é refugiado da Venezuela. Ele me disse o seguinte: as pessoas que estão em Caracas, elas estão com receio de se manifestarem e depois sofrerem algum tipo de agressão, então depois sofrerem algum tipo de retaliação. Então, manifestações nas ruas ou mesmo pelas redes sociais não estão acontecendo em Caracas. Ele me disse também que nas cidades mais interioranas, as menores cidades venezuelanas, o povo venezuelano está recebendo informações com base no que eles estão recebendo do Brasil. Então, os familiares deles que estão refugiados aqui no Brasil repassam informações de tudo o que está acontecendo para essas pessoas que moram no interior lá na Venezuela, justamente porque o governo não está divulgando, o governo venezuelano não está divulgando exatamente o que está acontecendo entre Estados Unidos e Venezuela. Esse meu amigo disse que está bastante preocupado com toda essa situação e que há uma certa desinformação, principalmente nas cidades do interior. Agora, na capital, as pessoas com receio de possíveis retaliações futuras não estão se manifestando. Bem diferente dele, ele disse que tem um grupo de venezuelanos aqui em Brasília que está comemorando bastante essa situação, essa captura de Nicolás Maduro. Vou devolver para vocês, mas as informações são essas. Lula deve voltar em instantes para Brasília e a reunião ministerial considerada de emergência também deve acontecer em instantes aqui atrás no Palácio do Itamaraty. Volto com vocês aí no estúdio. Igor Damasceno, daqui a pouco ele volta conosco ao vivo de Brasília nessa reunião que traz, inclusive, terá presença ou não do presidente Lula. O fato é que ele está voltando do Rio de Janeiro para Brasília e pode participar, e claro que o Igor vai atualizar tudo aqui conosco. Quero ouvir o Gesualdo Almeida. Gesualdo, então, nós estamos abordando essa questão, há expectativa, então, de que o presidente Trump ele possa fazer um pronunciamento a partir da 1h da tarde, horário de Brasília aqui, para falar os detalhes, as suas justificativas por toda essa situação, mas de qualquer forma, Gesualdo, a gente já falou sobre isso, é um atentado, claro, à soberania do país, independentemente de qual razão fosse alegada para essa invasão, Gesualdo. Sem dúvida, eu concordo plenamente com o que foi dito até agora, notadamente porque os Estados Unidos não são a polícia do mundo, eles não podem interferir nos outros países da forma como fizeram, principalmente na década de 60, na década de 70, aqui na América Latina, promovendo golpes militares, subsidiando golpes militares. E esse discurso de que se combate o narcoterrorismo é um discurso fadado à mentira, haja vista que não faz nem um mês
o Donald Trump indultou o ex-presidente de Honduras, condenado a 45 anos por tráfico internacional de drogas. Esse cara é acusado de distribuir quase 500 toneladas de cocaína nos Estados Unidos e foi indultado pelo Donald Trump. Também não pega o discurso de que está defendendo direitos humanos. Se assim fosse, teria que invadir a Coreia do Norte, teria que invadir a Arábia Saudita, onde os direitos humanos lá são mais limitados ainda do que na própria Venezuela, ou propriamente Cuba, né? É um discurso, é uma retórica toda ela desconstruída. Agora, me fizeram umas perguntas aqui nas redes sociais, se é possível que existam novas prisões. Haja vista que alguns grandes membros ainda da política venezuelana também são acusados de tráfico internacional, como Diosdado Cabello, como alguns generais, como Tariq Azan, que foi inclusive um homem forte no governo venezuelano. Eu imagino que se essas prisões pelos Estados Unidos tivessem que ser feitas, já teriam acontecido. E mais do que isso, né? Se há um grande líder, se de fato é essa a preocupação, o combate às drogas, o grande líder então seria o presidente do narco-estado e que já se encontra preso. Porém, o que também vem causando muita apreensão no cenário internacional. Cadê Maduro? Quais as fotos dessa prisão de Maduro? Onde se encontra Maduro nesse momento? Não apenas na Venezuela, com a Dercy Rodrigues querendo saber disso, mas até o governo russo já se manifestou nesse sentido. Por que não mostraram até esse momento a figura de Maduro efetivamente preso? Agora, Gesualdo, claro que a gente viu aí as comemorações, né, em várias cidades, as pessoas celebrando a queda do governo pelo menos a prisão de Nicolás Maduro neste momento. A gente que acompanhou a história da Venezuela, a decadência econômica, né, esse regime ditador, né, imposta pelo chavismo. É claro que é de se comemorar, mas a gente viu agora, anteriormente, o cientista político colocando aí também uma outra questão, que é essa questão do direito internacional, da soberania, né? O Maduro, ele se colocou à disposição ali para um diálogo, até de oferecer o petróleo para que fosse comandado aos Estados Unidos. E essa questão aí que a gente sabe que os Estados Unidos colocam como uma perseguição ao narcotráfico, às eleições fraudadas, mas que a gente sabe que tem aí uma formação geopolítica e econômica muito importante nesse momento, que é a busca real dos Estados Unidos. Como é que fica tudo isso? Como é que o mundo pode se comportar a partir agora dessa invasão, o que aconteceu também, né, em relação à Rússia com a Ucrânia? Como é que a gente pode ver a fragilidade aí em relação a esses conflitos, se qualquer argumento pode ser usado ali sem apresentar provas e para colocar aí uma invasão e assumir, né, um outro país? Seriam dois vieses a serem analisados. Primeiro, é indefensável Maduro. Maduro destruiu um país que já vinha sendo destruído por Hugo Chávez, é estritamente ditatorial, violento, armou as suas milícias até os dentes. Existem quase 1 milhão de milicianos armados pelo governo de Maduro, fraudou eleições, destruiu economicamente o país, é envolvido em corrupção, com talvez um dos países mais corruptos do mundo hoje seja a Venezuela. Portanto, esse cara é indefensável e, claro, quando um déspota desse cai, isso tem que ser comemorado. Mas a forma como ele caiu que é duvidosa. Como eu disse, os Estados Unidos não são e não podem ser a polícia do mundo. Existe um direito internacional a ser respeitado. E Donald Trump vira as costas para esse direito internacional sempre. Quer por questões econômicas, respeitando a própria OMC, quer por esvaziar a ONU, ou quer porque toma decisões unilaterais sem consultar ninguém. E essa invasão da Venezuela é talvez uma das primeiras. Começa a ganhar corpo, por exemplo, uma eventual incursão dos Estados Unidos na Groenlândia. Haja vista que Donald Trump já nomeou, inclusive, o governador de Mississippi para ser um desses interlocutores, um desses que poderiam instrumentalizar a tomada da Groenlândia pelos Estados Unidos. Isso não é distópico, isso passa a ser uma realidade. Donald Trump foi considerado por uma das suas assessoras, que talvez tentou elogiá-lo, mas disse que ele é um grande bêbado. Grande bêbado porque ele não tem limites. Aquilo que vem na cabeça dele, ele faz. E a comunidade internacional não consegue refreá-lo. A Europa hoje é um grande leão desdentado. A Rússia tem os seus grandes problemas, ela própria tem os seus grandes problemas. E a China, historicamente, não se envolve em conflitos militares. Portanto, Donald Trump hoje dá as cartas sozinho, desrespeita o direito internacional e, assim como ele próprio diz, é ele que manda e é ele que resolve.